Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de participarmos desses estudos que irão realmente nos fortalecer para os embates do dia a dia. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado com a palavra. Boa noite para todos nós, que a gente tenha um belo encontro, né, nessa noite, e também aqueles que vão nos assistir pelo YouTube, que tenham um momento bem agradável junto dos bons espíritos, que, como a gente vai ver, se chegam a nós, né, atraídos pela sintonia do nosso pensamento. Então, nós estamos num momento complicadíssimo, né, da nossa terra, da nossa vida, com muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos medos, e isso, com certeza, tem que ser controlado por nós, porque senão nós vamos piorar muito a nossa situação. O medo enfraquece, o medo faz que a gente fique numa escuridão tamanha, porque é aquela dúvida e a incerteza de o que vai acontecer, como vai ser. Então a gente se enfraquece demais e com isso os nossos pensamentos não ficam bons, né? Porque pensamentos de medo não são bons pensamentos. O medo só é importante numa medida, né, saudável, para que a gente tenha cautela, cuidados, né? Mas ele tem que ter um limitezinho. Quando ele passa desse limite, ele passa a ser nocivo, porque ele desespera a gente, né? Ele diminui a nossa autoconfiança, aquilo que a gente, a nossa fé, porque o que é fé? Fé é acreditar em alguma coisa, né? Isso é fé. Então, quando a gente tem medo, a gente diminui essa nossa vontade de acreditar nisso ou naquilo. É tanta informação, é tanta coisa que realmente vai nos prejudicando. E os nossos pensamentos e as nossas vibrações, elas vão baixando. Elas vão rebaixando e a gente vai abrindo portas para a influenciação espiritual. Nós vivemos num mundo de provação e expiação, então a atmosfera fluídica do planeta, ela não é grande coisa, porque ela é construída pelos nossos pensamentos e vibrações e pelos pensamentos e vibrações daqueles que são atraídos a nós, que são iguais a nós. E também aqueles espíritos que se aproveitam dessas fraquezas, né, das nossas fragilidades todas, para influenciar nossos pensamentos e exacerbar os nossos sentimentos de insegurança, de medo, né, de desesperança e assim vai. Então a gente tem que ter muita atenção no nosso dia a dia para que a gente não fique se tornando uma presa fácil desse nível, né, de espíritos ainda bastante inferiores. Então vamos às observações que a gente precisa aqui. Esse bichinho nunca vai quando eu preciso dele, sabia? Ele não anda. Ele não vai. Tem alguma coisa errada com esse computador. Agora resolveu ir. Pois é. Então tá, vamos lá. Na pergunta 459 de Um Livro dos Espíritos, nós temos lá: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é assustadora. Olha o que vem. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É muito sério isso aqui. A gente já tem feito outras abordagens com esse mesmo tema, mas parece que a gente não aprende muito, né? Não incorpora muito essa ideia, porque isso é uma coisa muito séria.
Porque quando nós fazemos as nossas escolhas, as consequências que tem, a gente até é obrigado a aceitar, né? E muitas vezes a gente já tem tantos problemas para passar e tem que enfrentar. Agora, deixar, né, que os espíritos dirijam o nosso pensamento, aí a coisa fica muito séria. Porque os bons espíritos não vão fazer isso. Porque os bons espíritos não atentam contra o nosso livre-arbítrio, eles são respeitosos, eles não dirigem os nossos pensamentos. Eles nos ajudam, eles nos influenciam. Nem o anjo da guarda, o nosso espírito protetor, faz isso. Porque isso é um atentado ao livre-arbítrio. Mas os espíritos inferiores não se preocupam com isso. Se a gente abre a porta, eles entram. Isso é importante, a gente tem que abrir a porta. Eles não entram nos nossos pensamentos se eles não encontrarem sintonia neles. Eles não entram. Eles entram quando a gente está vibrando na mesma sintonia deles. Isso é abrir porta. E a gente faz isso o tempo todo quando a gente diminui a nossa vibração, quando ela fica inferior, quando ela fica baixa, quando todas as nossas forças parecem que ficam diminuídas, né? Jesus conversava frequentemente com os espíritos, afastando os chamados impuros de suas vítimas, como confirma esta passagem de Lucas. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Disse-lhe Jesus em tom de império: cala-te e saia deste homem. Então o demônio, depois de o arremessar por terra, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Não é a palavra, né? É a força moral de quem pronuncia a palavra. É a energia de quem pronuncia. Então, a nossa palavra ela é carregada da nossa energia. Então, a força moral de Jesus que fazia realmente que os espíritos, né, lhe obedecessem. O erro de muitos, isso é claro que a gente não são todos espíritas, né? Mas mesmo os espíritas também ficam tendo uma certa dúvida com isso, né? O erro de muitos é pensar que os espíritos estão num mundo longe de nós. Parece assim, desencarnou, vai para um mundo, sei lá para onde, e pronto. Né? Mesmo os próprios espíritas pensam que há um mundo especial, que há um mundo à parte. Né? Alguns espíritas pensam isso, que há um mundo à parte para esses espíritos ficarem, né? Só que o mundo espiritual está exatamente onde nós estamos. Os espíritos estão apenas em outra dimensão. Então, na casa da gente, tem uma porção de espíritos lá, na casa da gente, que estão numa outra dimensão. Muitas vezes nem nos veem. Aqui tem muitos espíritos que são trazidos para as nossas reuniões pelos espíritos que os estão assistindo. Né? Então, a gente está constantemente convivendo com os espíritos. Aquele que tem uma sensibilidade maior, ele percebe a presença do espírito. A criança é muito suscetível de ver os espíritos. Ela tem essa sensibilidade que depois, às vezes, desaparece. Não são todas, mas um bom número de crianças veem os espíritos. E para eles isso é normal. Então, os espíritos estão o tempo todo ao nosso lado. Só que muitas vezes nem estão nos vendo, nem estão percebendo a nossa presença. Porque para isso a gente precisa estar vibrando na mesma sintonia vibratória deles. Caso contrário, eles não vão nem nos ver. Né? Não tem nem essa possibilidade. Permanecem junto de nós aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre. Então, aqueles que estão naquela fase, né, difícil ainda para ele, de se perceber numa dimensão espiritual, sem ter nenhum apego às coisas que aqui deixou,
E espíritos de mundos de provas e expiações são espíritos inferiores, são muito apegados às coisas deste mundo ainda. E aí, quando desencarnam, alguns que têm um apego excessivo ficam ainda muito ligados às atividades, aos seus bens, às coisas, às pessoas, né? E ficam realmente aí, em torno de nós, ficam próximo a nós. Então, eles não têm um mundo à parte. O mundo, o universo, é a nossa morada de encarnados e desencarnados. O encarnado está na dimensão material e o desencarnado está na dimensão espiritual. Então, é o mesmo espaço, é o universo, né? E nós somos atraídos através do fluido cósmico pelo nosso pensamento, que carrega, né, o nosso pensamento, que é o veículo de transporte aí dos nossos pensamentos e vibrações. Viciados procuram satisfazer o vício. Vítimas intentam vingar-se de seus algozes. Usurários defendem sua fortuna. Ambiciosos pretendem sustentar dominação. Famintos do sexo vampirizam sexólatras. Gênios da maldade semeiam confusão. Alienados da realidade espiritual perturbam familiares. Então é isso aí, eles se juntam com aquela alma encarnada que possa lhe satisfazer alguma coisa. Muitas pessoas que estão lutando contra um vício têm dificuldade porque são ainda presas desses espíritos que ficam incitando, influenciando para que eles continuem, porque eles também estão sorvendo, né, a energia desses alimentos, dessas substâncias, né, ilícitas, e assim vai. E a pessoa tem uma dificuldade enorme de melhorar da sua situação, né? Dentro, muitas vezes, da nossa casa, às vezes alguém vem e fala, mas meu filho está vendo espíritos, meu bebê não dorme, né? Pode ser outro problema, porque nem tudo também a gente vai, né, culpar aí a presença dos espíritos, mas pode ser sim, pode ser uma influenciação de algum familiar que tenha desencarnado, não por mal, apenas por querer estar junto. Isso ocorre muitas vezes, principalmente com crianças, né? Há muitos anos que esse menino já está hoje com 20 e poucos anos. Eu e Valzari atendíamos uma criança lá nas Brownies que não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela gritava, ela começava a dormir, depois ela acordava gritando, né? Nada ajudava, tudo que podia ser feito, né, pelo pediatra estava sendo feito e tudo. E se o pai entrasse no quarto, aí que ela gritava mesmo. Aí que piorava mesmo a situação dela. Então a mãe estava desesperada, né? Porque realmente é um problema sério, né, isso. E aí a gente ajudava da maneira que a gente podia, fazendo preces, acalmando e tudo. E ele acalmava, ele ficava mais calminho. Depois de passado um tempo, numa reunião mediúnica, a gente teve a comunicação de um espírito que era muito familiar da criança e desencarnou e não chegou a conhecer a criança e ficava perto, né? Quer dizer, não fazia isso porque queria, mas, né, queria ficar pertinho, né? E acontecia isso. E essa pessoa, ela que desencarnou, teve problemas com o pai da criança e eram espíritos que se deviam muito. Então, piorava quando o pai entrava no quarto, piorava a situação. Então, foi um caso que nos marcou bastante, que a gente viu ali na prática, né, o que a gente aprendia na doutrina, que era possível acontecer. Então, as influenciações, na verdade, assim, o que nós nunca podemos evitar é o contato com os espíritos, porque eles estão entre nós. A influência, nós também não conseguimos evitar muito que eles nos influenciem. O que nós podemos evitar é não deixar que essa influência deles se torne um problema na nossa vida. Isso aí a gente pode lutar contra, porque se a gente não faz esse trabalho, né, de rejeição a determinadas ideias que a gente vê que não são nossas, a gente acaba
entrando no processo da obsessão. Então, nós temos contatos sempre, constantemente com os espíritos, todos nós temos, eles estão entre nós, né? A influência existe de uma maneira muito sutil, e a gente nem percebe. Só que se a gente prestar muita atenção, a gente começa a ver que aquilo ali não é da nossa natureza. E quando a gente rejeita, pronto, essa influenciação passa e acabou. E quando a gente não percebe isso, ou até se compraz diante dessa influência e deixa que ela cresça um pouco mais, ela se torna uma obsessão. E aí começa um processo bem complicado na nossa vida. É toda uma população invisível que nos acompanha e influencia, como disse o apóstolo Paulo na Epístola dos Hebreus 12, versículo 1, segundo o qual somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Paulo não se refere a essas testemunhas como espíritos inferiores, não, e sim como espíritos que estão em torno de nós, sempre em torno de nós, de acordo com a nossa sintonia. Se for uma sintonia boa, essa nuvem de testemunhas será de bons espíritos. Caso contrário, será de espíritos inferiores. Então, a gente nunca está sozinho. A gente pode ter certeza disso. A gente entra em casa, né, vai para a nossa casa, fecha, abre as portas para entrar, depois fecha tudo, liga alarme, solta o cachorro. A gente acha que a gente está protegido lá dentro da casa, que a gente está sem ninguém ali. Mas se a nossa sintonia não estiver boa, nós estaremos cercados de espíritos com essa sintonia ruim, igual que a nossa está, e que poderão ser até muito nocivos ao nosso momento ali, né? Que poderão nos prejudicar bastante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, né? Não é por acaso que Jesus recomendou: vigiai seus pensamentos e ora. A gente costuma ver isso invertido, né? Orar e vigiar seus pensamentos. Mas não é assim, não. É o contrário. Está lá no Evangelho tradicional o contrário. Vigiai seus pensamentos e ora. Porque eu vigio meus pensamentos, eu sei o que eu sou ainda. Aí eu vejo, eu percebo o que eu estou pensando. Eu preciso rejeitar pensamentos ruins. E preciso elevar minha sintonia, meu padrão vibratório, para que eu possa não sair prejudicado da situação. Então, eu vejo como eu sou, como eu estou pensando, o que eu estou pensando, vigio esses pensamentos e oro para Jesus me ajudar. Oro para Ele me fortalecer para rejeitar pensamentos inferiores. Então, a frase certa é o vigiai na frente. Vigiai seus pensamentos e ora. Né? E para não cair em tentação, porque a carne é fraca. Realmente, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O espírito está preparado no sentido que ele se preparou para passar tudo que ele vem passar aqui. Ele se preparou para reencarnar, ele fez escolha de provas. Só que quando ele chega aqui e toma uma matéria, né, um corpo, ele está muito influenciado pelas coisas do mundo. É muito difícil, às vezes, ele vencer determinadas situações. Então, por isso que a gente precisa vigiar pensamentos e orar para que Jesus nos ampare, né? Na 456, está lá. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Quer dizer, já estou afirmando, né? Os espíritos veem tudo o que fazemos, pois estamos incessantemente rodeados por eles. Como Paulo falou, né? Estás sempre sob uma nuvem de testemunhos. Olha só que interessante aqui, ó. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se preocupam nem ocupam das que não lhes interessam. Isso é muito importante. É aí que a gente vê que a nossa sintonia é o nosso antídoto contra, né, a investida de espíritos inferiores. Porque eles não se preocupam. É como aquele grupo, até aquele conhecido seu, que te conhece, não conhece muito, mas sabe que você não é adepto a certas coisas, não vai te fazer certos convites. Porque sabe que você não vai topar aquilo. Então ele deixa para lá, porque não interessa para ele.
Então, os grupos, né? Quando a gente vai para uma festa, onde a gente vê aqueles grupinhos reunidos conversando, é porque a conversa interessa a todos os membros, senão ele não fica ali. Quem não gosta de futebol, não vai ficar num grupinho que está discutindo jogo, time, futebol. Quem não gosta de carnaval, também não vai ficar lá. Então, as pessoas vão se juntando, ela ouve, esse assunto me interessa, vou para lá, vou me juntar lá. É assim que acontece com os espíritos. Eles são atraídos, acabam nos procurando pela sintonia de pensamentos que tem conosco. Então, isso aí, eles só se preocupam do que interessa para eles. Então, um espírito inferior não vai se interessar. Se você estiver fazendo uma assistência boa, uma caridade, né, uma solidariedade para alguém, trabalhando num grupo que está ajudando os outros, ele não quer aquilo, ele não vai ficar lá. Ele não quer nem saber daquilo ali. Então, ele nem entra naquela situação. Quer dizer, se você dentro da sua casa, você tem um padrão vibratório bom, de ajuda, de prece, de oração, de vida normal, não precisa ser santo, é apenas não fazer críticas destrutivas a ninguém. Quando for julgar, quando fizer um julgamento de algo que viu, que o julgamento é inerente ao pensamento, que seja somente para você ver se você está fazendo assim, se você não precisa se corrigir naquilo, e não para condenar ninguém. Quer dizer, aquela pessoa que tem a vida normal, não é ser santinho, não. Ele tem uma vida normal no mundo, como um homem do mundo. Mas não deseja o mal para ninguém, não é vicioso, cumpre com as suas tarefas. Ele tem uma vibração boa. E os espíritos inferiores não vão ser atraídos para ele. Porque ele não faz o que eles gostam. Então, eles ficam separados. Essa é a nossa vantagem. Eles só se preocupam daquilo que interessa a eles. Se nós estivermos fazendo atividades que não interessam a eles, a gente não vai ter problemas com eles, né? De jeito nenhum. Conhecem os nossos pensamentos mais secretos. E muitas vezes, aquilo que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Olha só como é sério isso, né? Além de, em determinados momentos, dirigirem nossos pensamentos, ainda conhecem nossas fraquezas todas, nossos pensamentos mais secretos, nossos desejos. E daí, a nos intuir e a nos ajudar a executar aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente não faria sem estímulo nenhum, né? Então, a gente vê que a gente tem que ter muito cuidado com os convites que a gente faz pela sintonia do nosso pensamento a essas almas que ainda estão muito situadas na inferioridade, né? Olha só, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Nada. Então, a gente não consegue esconder nada deles. Né? Quando a gente tem amigos, a gente convive num grupo, você convive às vezes anos com alguém e você não conhece essa pessoa. Um dia acontece alguma coisa e aí você vai ver quem é aquela pessoa. Aí você fala, gente, como é que eu pude conviver tanto tempo com fulano e não sabia que fulano era capaz de fazer uma coisa assim. Né? Então, realmente, a gente não conhece as pessoas. A gente não sabe quem são as pessoas. Mas os espíritos sabem. Os espíritos sabem quem nós somos, como nós somos e do que a gente é capaz. E se a gente baixar a guarda, eles vão entrar no nosso campo energético e muitas vezes vão fazer aí um estrago. Na 457, está lá. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa de uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Óbvio, né? Olha só, certamente. Pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. É muito sério isso. Então, às vezes, quando eu penso em trazer esse assunto, aí eu penso assim, gente, mas eu falei isso tem pouco tempo, eu abordei isso tem pouco tempo. Aí, quando eu vejo que eu caí no mesmo buraco, me anima a trazer. Né? Aqui, a gente já trouxe para cá um texto de Portia Nelson, biografia em 5 capítulos, caindo no buraco. Quando eu vejo que eu estava para entrar na mão deles,
eu tenho que levar isso de novo para o centro. Porque eu também leio isso o tempo todo, estou o tempo todo em contato com isso. E quando eu vejo, eu estou caindo na mão deles, eu estou fazendo o que eles querem. Aí eu fico me perguntando, eu fico me repreendendo, digo, Sueli, pelo amor de Deus, para de dar entrada, para de fazer convite. Né? Mas a gente é ainda da classe dos espíritos inferiores. A gente não pode esquecer disso. Então a gente não pode achar que a gente já está com essa bola toda, porque não está, não. A qualquer momento a gente pode ser presa deles. Principalmente se a gente está querendo fazer um bom trabalho, aí eles podem pegar uma fraquezinha nossa, uma fragilidade que a gente tem, para nos impedir de fazer aquilo que eles não querem que a gente faça, coisa boa. Então é uma luta constante. E uma luta desigual, né? Porque eles estão desencarnados, eles estão nos vendo, mas a gente não os está vendo. Mas a gente pode sentir e a gente pode perceber pela qualidade dos nossos pensamentos em alguns momentos da nossa vida diária ali, né? É importante, por tudo isso, fazer o quê? Elevar o padrão vibratório. Já que eles nos alcançam pela nossa vibração, pela sintonia dos nossos pensamentos, então a gente tem que elevar o padrão vibratório. É a única forma. Muitas vezes a pessoa chega com um estado de obsessão na casa espírita, pedindo ajuda, aí a gente coloca o nome dessa pessoa nas reuniões de desobsessão, e passes, e água magnetizada, e tudo que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa. Aí o espírito se comunica na reunião mediúnica e fala que está lá porque está sendo convidado, porque eles desejam que ele esteja lá. E aí é que a gente tenta conversar e falar que ele está acumulando dívidas, que ele não pode fazer isso, que a pena de talião não pode ser aplicada por nós, né? Deus nos dá a oportunidade do resgate através das reencarnações, a gente vai explicando. Alguns aceitam a orientação e nem voltam. Outros falam mesmo, vocês podem me impedir agora, mas eu vou voltar porque eles desejam que eu fique lá. Eles pedem para eu ficar lá. E como que a gente deseja e quanto que a gente pede? Pela vibração dos nossos pensamentos. Pela nossa baixa vibração. Então é preciso elevar esse estado vibratório, que é composto dos nossos pensamentos recorrentes. O nosso padrão vibratório, o que é padrão, né? É um modelo, é um paradigma. Padrão é aquilo, você tem uma medida padrão. Você vai comprar uma roupa número 42. Aquilo ali tem um padrão de tamanho para aquela indústria. Às vezes o 42, numa outra indústria, vai ter um outro padrão de tamanho, mas vai ser 42, mas eles usam uma outra medida padrão. Então é um modelo, é um paradigma que a gente vai usando. Então o padrão ele é estabelecido pela média das coisas, né? Uma velocidade padrão de um carro, né, para não ter grandes problemas, é analisado dentro de testes que eles fazem. Olha, nessa velocidade padrão aqui vai dar tudo certo, você vai conseguir parar seu carro e tal. Então, o padrão vibratório é aquele somatório de pensamentos que a gente tem, né, durante o nosso dia. Se nós passamos a maior parte do dia pensando desgraça, pensando coisa que não deve, pensando no mal, claro que nosso padrão vibratório vai ser ruim. O padrão vai ser baixo, né? Mas se a gente passa um dia lá, né, com mais pensamentos bons do que ruins, o padrão vibratório aumenta e a média vai realmente melhorando. Então a gente tem que procurar colocar esse padrão alto, né, de vibrações no bem, de solidariedade, pensar o melhor. Claro que a gente se queima. Quem não se queima diante, às vezes, de uma investida de alguém, de um comentário desagradável? Somos inferiores ainda. Mas o importante é lutar contra essa situação que fica. Você pode se impactar na hora, mas logo você reage.
Porque reage não com a pessoa, com você. Não é reagir com a pessoa. É com você. Você foi impactado por algo que te fizeram? Então aquilo ali gerou na hora uma raiva, uma indisposição, um mal-estar. Mas aí você tem que reagir com você. Dizer, não, isso passa, ele não devia estar num bom momento, cada um oferece o que tem para oferecer. E aí você vai se aliviando daquilo ali, aquele pensamento sai. Ele não se torna um pensamento recorrente. Então, ele não vai qualificar seu estado vibratório. Você já se elevou. No momento que você pensa isso, que você entende o processo, pode ser que ele pode estar passando por um momento. Tem uma passagem dessa no Evangelho, que parece que passou um homem, Jesus estava com um discípulo, passou um homem de cabeça baixa, de cara assim triste, não cumprimentou. Aí parece que o discípulo falou com ele, ele não respondeu. Aí o discípulo criticou aquilo, entrou num padrãozinho de reação contra o homem. Aí Jesus falou, se você soubesse a tristeza que ele carrega no coração, você não estava falando isso. Ele acabou de perder o filho dele. Então, a gente vai vendo que a gente não sabe o que anda no coração das pessoas, como as pessoas reagem diante das coisas. Nesse momento aí que a gente está passando, tantas perdas, tantas famílias perdendo seus afetos, tanto medo, tanta insegurança, tanta coisa acontecendo, que se a gente não tiver uma fé, né, que remove montanhas, que é aquela inabalável, né, seja qual for a evolução da ciência, como Kardec falou, fé inabalável, só aquela capaz de encarar face a face a razão, todas as épocas da humanidade, né? Se a gente não tiver uma fé assim, a gente realmente não consegue compreender e já sai brigando, já não interpreta as coisas direito, e aí o padrão cai. E nesse momento vai entrar muita coisa ruim no nosso campo energético, né? Então, padrão vibratório é o quê? É uma média de vibrações emitidas pelo nosso pensamento, nosso sentimento, ao longo de um dia, uma semana, um mês, um ano ou de toda uma encarnação. Olha só. Tem pessoas assim, que elas elas possuem um padrão vibratório baixo uma vida inteira, uma encarnação inteira. Às vezes o nosso padrão baixa por um minuto, por alguns momentos, a gente logo reage contra e eleva, esse é o objetivo. Ou às vezes a gente fica ainda por alguns dias, uma semana, até um mês magoado com alguma coisa, depois a gente reage melhor e eleva aquele padrão. E tem outras pessoas que podem ficar aí uma encarnação inteira num padrão baixo de vibração, passando toda sorte de sofrimento e tristeza e não sabe por quê, né, que está passando aquilo ali. Importante demais a gente compreender isso. Ó. A ciência tem mostrado isso também, né? Com resultados de exames e pesquisas de doenças, com pessoas que passaram uma tristeza intensa. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. As nossas células recebem as nossas vibrações em primeiro lugar. Então, quando você tem um pensamento mau, um pensamento inferior, e sobre até alguém, pode contar que o primeiro a ser afetado por aquilo é você. Não tem a menor dúvida disso, tá? Olha só. As nossas células recebem as nossas vibrações em primeiro lugar. Todo pensamento que sai da nossa cabeça vai para o corpo todo e vão nos prejudicar ou ajudar. Isso é sério e é verídico, é verdade, isso é provado pela ciência. Eles fizeram um estudo com várias pessoas nos aparelhos de ressonância magnética e observaram que as pessoas que estavam de olhos fechados, que estavam baixando os seus pensamentos num estado assim, bem de meditação, assim, do nada mesmo, vazio. O cérebro começava com atividade, tinha atividade, mas ela não era muito intensa. No momento que abriam os olhos e viam determinadas fotos, eram impactadas algumas áreas do cérebro
e a atividade cerebral mudava e aquilo interferia em todo o corpo da pessoa. Então, olha, aí entravam os pensamentos sobre aquilo que ele estava presenciando. E aí aquilo aí impactava todo o corpo. A circulação era afetada, o batimento cardíaco era afetado, o ritmo cardíaco mudava. Então, aí é uma prova de que os nossos pensamentos afetam o nosso corpo inteiro imediatamente ao pensarmos. Então, olha como é sério. A gente é feito de grande parte de água, né? O nosso corpo tem uma parte imensa de água. O planeta 3/4 de água, nem sei se o nosso corpo é assim, mas tem muita água. E a gente interfere, a água, ela é muito suscetível aos nossos pensamentos. Aquela água magnetizada que vocês bebem quando é oferecida aqui no final da reunião, ela foi magnetizada por médios e pelos espíritos, principalmente, e ela já está um tônico, uma água calmante, uma coisa boa para a gente ingerir. Mas se você emitir pensamentos ruins para a água e ela for analisada nos cristais de gelo, vocês vão ver como ela se organiza de forma horrível. Parece um lodo. Enquanto pensamentos bons vão dar para ela uma organização muito bonita, de flores, de parecendo pedras preciosas, alguma coisa assim muito bonita. Estudos científicos também. Não está dentro aí de uma religião, não. Então, os nossos pensamentos nos afetam diretamente. Isso provoca doenças. Tem até uma palestra que já está no YouTube, mas eu vou trazer de novo para a gente fazer, para a gente aqui relembrar essa palestra. Doenças e doentes. É uma. A outra. Sou doente porque tenho doenças ou tenho doenças porque sou doente? Também dá uma chamada bem boa para a gente a respeito dessa situação aí dos nossos pensamentos. Esse livro aqui, de Hernani Santana, é uma obra muito interessante, eu ainda não li todo não, mas é uma obra interessante. Ela focaliza o espiritismo, a coisa do espiritismo e da ciência, é muito boa. Então, ele fala muito, Hernani Santana, sobre sintonia. Aqui eu trouxe um fragmentozinho dessa parte. Ele diz assim, ó, cada um de nós conviverá sempre, isso aqui é importante, esses advérbios, eu adoro quando eles aparecem, gosto de chamar a atenção para eles, porque são importantes que, tirando eles dali, tudo muda, né? Cada um de nós conviverá sempre, quer dizer, sempre é sempre, não é em alguns momentos, é sempre. E em toda parte, também não é aqui ou ali, é em toda parte, com aqueles com quem se afiniza, efetuando permanentemente, olha aqui, outro advérbio importante, efetuando permanentemente com seus semelhantes em vibrações, as trocas energéticas que em face da lei asseguram a manutenção de nossas vidas. As forças que nos unem são as forças que emitimos de nós com nossos pensamentos e emoções. Então, isso a gente é só um reforço para o que a gente aprende com Kardec, né? Aprende dentro do Espiritismo. Então, nós estamos em constante contato e convivência em todo lugar que a gente estiver, onde quer que a gente esteja, com aqueles que se sintonizam com os nossos pensamentos. Isso, encarnados e desencarnados. Isso vai valer para quando a gente partir da Terra para a dimensão espiritual pela desencarnação, ou então emancipado pelo sono. À noite, todos nós ensaiamos para morrer de noite, né? A gente sai do corpo, porque o espírito não fica dormindo ali com o corpo. O corpo vai descansar de algumas coisas, vai fazer alguns trabalhos, produzir hormônios, algumas coisas que ele não faz durante o dia, por efeito da luz não é possível, então ele vai fazer isso e a alma se emancipa, ela não se desliga, porque desligar é pela morte, ela vai se emancipar e vai para onde? Para onde ela estiver sintonizada. Vai encontrar com quem? Com aqueles que se assemelham aos seus pensamentos. Então a qualidade do nosso sono também depende da gente, né? Não só do corpo também, porque se você comer coisas muito pesadas, você não vai ter um bom sono, porque as atividades vão ser mais dificultadas, as atividades de
digestão, e isso pode, inclusive, influenciar na saída do espírito, na emancipação dele, para que ele possa se refazer também fora do corpo, que é importante, é necessário. A gente não pode ficar muito tempo sem dormir. É importante isso, não só para o restabelecimento da vida orgânica ali, quanto também da reenergização dessa alma, né, que ela não está aprisionada no corpo, ela se emancipa e vai aí, né, passear pela dimensão espiritual, que ela está quase de igual para igual com os espíritos encarnados. A diferença é que ela está ligada ao corpo, né, por um fluxo magnético necessário para que ela retorne ao corpo ao menor problema que possa acontecer ali. Então, isso significa que ninguém morre dormindo, tá? Tenham a certeza disso, ninguém morre dormindo. Ah, fulano morreu dormindo. Não, ele acordou e morreu. Qualquer coisa que o corpo sinta, o espírito desperta o corpo ali. O espírito está ali, ele não se ausenta de forma, né, assim que ele não possa voltar. Nada disso. Então, qualquer coisinha, tanto que às vezes as pessoas que estão habituadas a dormir muito bem, a não acordar, né? Eu não digo que eu durma bem, não, mas eu não acordo. Assim, acho que não, né? De repente tenho apneia do sono e nem sei, mas eu digo assim, eu não sei, eu não lembro de acordar. A partir do momento que eu peguei no sono, eu vou acordar na hora de levantar. Eu não consigo, não lembro de acordar durante a noite. Mas se eu acordo nesse período que eu deveria ainda estar dormindo, um período que cada um tem o seu, né? Pode contar, eu estou sentindo alguma coisa. Ou é uma dor de cabeça, ou é algum probleminha. Logo que eu me sintonizo ali no corpo, eu percebo que estou sentindo alguma coisa. Então, porque se o corpo está com algum probleminha, não está bem, o espírito está ali, atendendo ao seu templo, né? A sua organização. Então, que a gente tenha certeza disso. Nós estamos em constante contato com aqueles que sintonizam com os nossos pensamentos, aqui ou no além. Então, quando a gente daqui partir, nós também vamos nos sintonizar com os outros que pensam como nós. Aí formam aqueles cenários, né? As pessoas falam, foi para o umbral. O que é umbral? Umbral é uma passagem, é um estado de espírito. Não é um lugar definitivo, apenas eles se reúnem por sintonia de pensamentos e formam os cenários que eles plasmam com o próprio pensamento deles ali, que é comum a todos naquele espaço ali mental deles, né? Mais um motivo para a gente ver a importância de elevarmos as nossas vibrações. Olha que interessante essa passagem aqui da Gênesis. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Olha a nossa responsabilidade ao pensar, né? Ao criar cenas daquilo que a gente está planejando fazer. Se for coisa boa, ótimo. E se não for? Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Aí vamos atrair espíritos que vão nos ajudar a executar aquilo que a gente está pensando, que talvez a gente nem fosse fazer, mas acaba fazendo por estímulos, né, que a gente recebe e por conveniência pelas nossas tendências que a gente já apresenta. Logo, a influenciação dos espíritos em nossa vida é uma realidade. Quando negligenciamos isso,
permitiremos uma ação maior sobre nós, que acabará se tornando uma obsessão. Aí que é o problema. Porque enquanto essas influências vêm, né, alguém fala alguma coisa, os espíritos intuem alguma coisa e a gente rejeita, a gente analisa, não, eu não sou assim, não faço essas coisas, isso não está de acordo comigo, tá? Passou, eles vão embora, né? Mas quando a gente não rejeita, quando a gente até se compraz com alguma coisa, vai se tornar uma obsessão, aí começa um processo muito difícil, muito difícil. Aquele que eu falei que muitas vezes ele se livra, né? Ele vem, bota o nome no centro, ele é atraído para cá, ele compreende, é orientado, não volta mais. Vai pensar que aquela pessoa vai ficar livre da obsessão? Não vai. Vai ficar livre daquele ali. Mas aí, se ela não mudar o padrão vibratório dela, outro vai tomar o lugar daquele. Aí aquela pessoa vem para o centro e pede ajuda, ela está sendo médium de transporte de espírito obsessor. Porque ela traz um, ele se cura, ela vai embora, não muda o padrão vibratório, continua a fazer o que estava fazendo, o outro toma o lugar dele, ela vem de novo, ela fica trazendo os espíritos obsessores, mas ela não se livra. Porque não é o livramento aí dessa situação, é a mudança de vibração dela. É uma reforma íntima que ela faça. É fazer diferente daquilo que ela vem fazendo, que atrai espírito inferior para ela. Então é uma coisa que é difícil, às vezes, você fazer a pessoa entender. Porque a pessoa acha que se ela veio para cá, botou um nome aqui para desobsessão, ela vai ficar livre daquela obsessão. Não vai. Ela pode ficar livre daquele, mas o outro vai tomar o lugar. Porque o obsessor, aquele cobrador da dimensão espiritual, que a gente deve alguma coisa, ele só entra no nosso campo porque ele é convidado. Não é nem porque a gente deve a ele, é porque a nossa conduta de hoje continua ruim. Então, a gente abre portas enormes para eles entrarem, né? Então, quando negligenciamos isso, né, permitiremos uma ação maior sobre nós que acabará se tornando uma obsessão. Então, o que é a obsessão? É uma ação persistente de um espírito impuro, que um espírito impuro exerce sobre um indivíduo. Então, é uma ação persistente. Antes, ela não era persistente, era uma influenciaçãozinha que a pessoa rejeitou. Mas não é tão fácil assim a pessoa se livrar de uma obsessão, porque ela já deixou a coisa crescer um pouco, né? Vai de uma simples influência até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela começa aqui, ó. Obsessão simples. É aquela pessoa que não rejeitou a influenciação, que ela não considerava muito boa, mas que também se comprazia com ela. Então, ela deixou ficar, ficou aqui. Daqui, a coisa continua crescendo, a pessoa passa a acreditar no que o espírito está falando. No que o espírito está dizendo para ela através, né, do campo energético dela, influenciando o pensamento dela. Então, essa parte aqui já é um degrauzinho a mais que a pessoa sobe nesse processo obsessivo e cada vez vai dificultando mais a melhora dessa pessoa, porque ela já acredita no que o espírito fala. Não adianta ninguém falar, ela fica inimiga daquele amigo que fala, fulano, não faz isso, fulano, você está errado. Você não pode tomar uma atitude dessa, o amigo fala para a pessoa. Mas a pessoa acredita no que o espírito está influenciando ela, ela fala, não, errado está você. E acaba ficando até inimigo da pessoa, né? Que está tentando alertar o amigo ali. Então, ela já acredita no que o espírito fala. É essa parte aqui, ó, essa fase. E se ela não reagir, ela vai passar para a última, que aí, ó, raramente ela se livra. Quando chega nisso aqui, é muito difícil. Na subjugação. Aí ela tanto acreditou no que o espírito falava para ela, que ela passa a executar o que ele manda. É aí que está lá. Dirigem, às vezes, os pensamentos. Não só influenciam, quanto muitas vezes dirigem os vossos pensamentos. É essa fase aqui, ó, em que os espíritos dirigem os nossos pensamentos. Aí,
a pessoa vai cair num processo, inclusive pode até ir para o suicídio. O espírito não vai ser responsabilizado sozinho por isso, porque ele não vai empurrar, ele leva a pessoa até o abismo. E ali ele se afasta, a pessoa pula se quiser. É para ele não assumir essas responsabilidades, mas ele tanto já obsidiou, tanto já fascinou e tanto já subjugou, que a pessoa está super enfraquecida. Ela não tem mais reação, ela não consegue mais pensar por ela mesma, né? Então, a gente precisa entender que esse processo aqui, ele não começa, ninguém vem para cá de início, para subjugação, não. Ele começa desde lá do contato, da influenciação sutil e vai. É um processo. É um processo. Então, decorre sempre de uma imperfeição moral. Sempre decorre de uma imperfeição moral. Por quê? Porque é baixa vibração. Padrão vibratório inferior significa imperfeição moral. Ele, então, não tem muita reação quanto aos espíritos. Aí é importante o quê? Estar atento a toda e qualquer mudança repentina de quê? De atitude, de comportamento, de preferências, de sentimentos e pensamentos. Qualquer mudança aqui é um chamado, né? É para a pessoa prestar atenção, aquele que convive, aquele amigo, porque mudou isso aqui para pior, né? As atitudes, o comportamento da pessoa, logo parece que tem alguma coisa aí muito errada, né? Ali a pessoa começa a reagir e sendo tratado também, evidentemente, né? A sintonia dos desequilíbrios, na maior parte dos casos, ocorre insidiosamente passo a passo. Os obsessores vão se ajustando, aclimatando-se, amalgamando-se aos distúrbios emocionais da vítima. E em função de seus desajustes, suas aflições e seu estado de espírito. Em linhas gerais, identificamos os seguintes degraus nos processos obsessivos. Então, a gente tem uma escadinha aqui, que a gente vai reconhecendo as situações. Olha só. Degraus da obsessão. A gente sobe isso tudo aí, ó. A gente começa aqui com a contrariedade. Essa contrariedade, rapidinho, pode virar um aborrecimento. Se você não freia. Tudo aqui vai precisar de um freio antes. Não, você vai piorando. É igual doença no corpo físico. Se você tem uma doença, você não trata, aquilo vai piorando, até que você chega a um ponto que você não tem mais cura, né? Tudo tem que pegar no início. Então, começa com a contrariedade, logo, logo você se aborrece, né? Logo, logo vai surgir uma irritação enorme. Aí você vai ser aquela pessoa que ninguém pode nem falar com você. Quando falar, tem que falar, fulano, não fica raivoso, não. Preciso te falar uma coisa. Você já tem até medo que a pessoa vai morrer ali na sua frente. De tanta irritação que ela está, que você vai ser agredido aí de repente. Não deu um freio nisso aqui, vai acontecer o quê? O mau humor. Se você não corrige a sua irritação, você vai ser uma pessoa mal-humorada desde a hora que acorda até a hora que vai dormir e durante o sono. Vai se ligar com espíritos mal-humorados que vai acordar com raiva do mundo, né? Isso aí, ó, vai dando o quê? Vai dando aquelas... Vai seguindo aquele processo da obsessão. Aqui, obsessão simples, ó. Começa ela a piorar e vai para a fascinação, né? Não demora muito, ó. Aqui já é uma fascinação. A pessoa já, mesmo que ela não fosse assim, ela se torna pessimista, não tem mais esperança de nada, nada vai dar certo, nada tá bom para ela, tem raiva de quem é otimista, né? Então ela começa a acreditar no que os espíritos falam, ela começa a se transformar totalmente da sua personalidade, começa a ficar muito diferente, né? Logo, logo vem a frustração. Porque a pessoa pessimista, nada dá certo para ela, nada que ela faz dá certo. Ela acaba se frustrando. Aí ela não quer mais fazer nada, porque realmente nada dá certo. Ela começa a entrar num processo de muita infelicidade, né? Aí vem a angústia. A angústia traz para ela um estado de desespero.
e desesperanças, né? Porque desespero e desesperança são diferentes, né? Ela passa a não ter esperança em mais nada, ela só sofre, ela quer ficar dentro dela mesma, ela não aceita a opinião de ninguém e rapidamente ela vai pular para uma depressão. Aqui, ó, nós já temos aqui a subjugação. Aqui o espírito faz o que ele quer. Uma pessoa em depressão, ela deixa de ter, ela quer morrer. Né? A pessoa em depressão, ela quer morrer. A diferença de depressão para uma dor profunda, né? Uma dor intensa, uma tristeza intensa, é que por mais triste que você esteja, você não quer morrer. Mas na depressão, se você perguntar para a pessoa, ela quer. Ela quer morrer. Ela não quer mais, ela não tem mais vontade de fazer nada, ela não tem asseio com ela mesma, ela não tem, nada é bonito, nada. Aí ali você já está totalmente subjugado. Mas uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui agora, olha só. Nem toda pessoa que está num estado depressivo está nesse processo de obsessão. Às vezes é por outros motivos. Né? Então, o processo obsessivo, ele leva à depressão. Mas nem toda depressão, ela aconteceu pelo processo obsessivo. Nem toda. Na verdade, quando a pessoa está nesse estado depressivo, ela tem uma influenciação forte, mas ela não quer dizer que ela ficou depressiva por um processo de obsessão. Nem todos são. Para fazer as diferenças, porque a gente vê hoje a depressão parece que está tomando conta das pessoas, né? É raro você encontrar uma família que não tenha uma pessoa que não tenha passado por uma depressão grande. Mas nem todo o processo é obsessivo. Às vezes é um processo anímico, quer dizer, dela mesma, de vidas passadas, de insatisfações, que não tem nada a ver com o processo todo que a gente está falando aqui de obsessão. Só para fazer essa diferença, para não achar que todo mundo que tem depressão está obsidiado, né? Na 470, temos lá, os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Os espíritos respondem de acordo com a lógica que eles apresentam, né? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá que sofrer as consequências disso. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. Então, a gente sempre fala aqui, Deus não precisa de nós para que ninguém possa fazer o resgate de suas dívidas passadas. Existem muitos processos, mas apenas somos instrumentos de Deus para o bem ou para o mal. Então, às vezes, nós somos instrumentos para que a lei de Deus se cumpra na Terra, aquela que nos faz, pela lei de causa e efeito, resgatar os nossos erros passados aí, né? Na pergunta 469, lemos, como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Que isso é importante para tudo que falamos, né? Como que a gente pode, então, neutralizar? Como que a gente pode elevar o nosso padrão, né? Neutralizando a ação dos espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. É imprescindível uma reforma em nossos valores. Né? Isso é o quê? Aumento da vibração. Né? Aumentou a vibração, acabou. Não tem sintonia com o espírito inferior. Não vamos ficar obsidiados. Poderemos ficar influenciados por momentos e logo vamos rejeitar a ideia deles e acabou. Não vamos sofrer do processo obsessivo se a gente praticar o bem e pôr em Deus a vossa confiança, repelindo toda a influência dos espíritos inferiores, né? Na 551 é a confirmação disso. Tá aqui a pergunta, ó. O homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Eles dizem não, porque Deus não o permitiria. Tá vendo? Então, Deus não permite isso. Mas por que acontece? Porque nós permitimos, não é Deus que permite. Somos nós que damos permissão a esses espíritos de entrarem na nossa sintonia,
com a nossa vibração inferior. Só nós. Não é Deus. Então, Deus não permite. E quando isso acontece, é por conta da nossa inferioridade. Aquele que tem um pensamento no bem, atitudes no bem, vive a sua vida sem prejudicar ninguém, normal, como a gente falou, uma vida normal, não precisa ser santo. Esse está vacinado. O termo está moderno, né? Está vacinado contra a doença da investida dos espíritos inferiores. Com certeza. Mas é bom analisar. De nada nos valerá a crença que o bem é invencível se permanecermos na inércia que nos sujeita às incursões do mal. Né? Então a gente tem que ter muita força de vontade. Pouco valerá proclamar nossa confiança em Deus se não fizermos por merecer que Ele confie em nós. A fé é importante, mas a fé sem obras é morta. São Tiago só escreveu um livro, mas com essa explicação valeu por vários. Não é? A fé sem obras é morta. Mostre-me suas obras mostre sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei as minhas obras sem fé. Então, acreditar e não fazer nada, não adianta. Mais vale aquele que faz, né, que demonstra pela sua atitude, pela sua obra, a sua fé no Criador. Mais vale esse, né? Então, a fé sem obras é totalmente morta, não adianta nada. A adesão verbal aos princípios do Cristo será inútil se nosso comportamento revelar o contrário. São os cristãos de carteirinha e de adesivos, de camiseta, né, de plástico nos carros. Eu não estou dizendo que todos que têm isso não tenham fé em Deus, não tenham obras de fé. Não estou dizendo, mas a maioria acha que isso é importante, né? Então, é na plaquinha que está na porta, é na imagem que tem em casa daquele Cristo crucificado, sangrando. Então, acha que porque é isso, está protegido, que é cristão. Nós somos cristãos quando a gente bota em atividade a boa nova, aquilo que Jesus ensinou. Porque se a gente tem fé nisso, mas não tem atividade, não adianta ter fé. Paulo de Tarso também sofria desse problema que a gente sofre. E dizia, o bem que quero não faço, e o mal que não quero esse faço. É o que a gente faz, né? Mas está de acordo com a nossa natureza. A gente só tem que trabalhar para isso melhorar. Então, olha lá. Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados com jejum e oração. Esse jejum aqui não é de comida, tá? Esse jejum não é deixar de comer, morrer de fome, ficar desmaiando de fome, não sei quanto tempo. Não, esse jejum é moral. É parar de falar mal da vida dos outros, ajudar os outros, parar de botar o dedo na cara do outro, parar de condenar fulano e beltrano, que se estivesse lá, de repente, estava fazendo pior. Então, é esse jejum, é um jejum moral. É uma purificação, é uma compreensão, uma elevação realmente de vibração e oração, né? Então é aquele, ó. Vigiai seus pensamentos e ora, para que Deus vos ajude a vencê-los. O jejum simboliza o empenho de superar a natureza animal, representada por vícios e paixões. E a oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual, buscando a comunhão com a espiritualidade. Então é isso aí, muito simples, né? O que mais, então, podemos fazer para nos ajudar? Vamos lá. O que mais eleva o padrão vibratório é a gratidão. O que é isso? É gratidão por tudo e por todos. É gratidão com a alegria e com a tristeza, com o bem-estar, a saúde e a doença. Porque nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma lição para nós.
Tanto que cada um tem a doença que tem que ter para ele poder resgatar o passado dele. Então, nós temos que ser gratos a tudo. Gratidão com a vida, gratidão com a família, gratidão com o trabalho, gratidão com a atividade, gratidão com tudo. Porque estamos sendo instrumentos de Deus, né? Estamos sendo úteis num contexto social. Então, somos gratos por hoje estarmos aqui. A gente está aqui ouvindo esse ensinamento dos Espíritos, né? Sendo socorridos pela equipe de espíritos que já se encontram aqui para nos socorrer, nos oferecer os fluidos necessários. Então, somos gratos por esse momento que a gente está passando aqui, gratos com a vida, gratos com o dia, com a noite, com o sol, com a chuva, gratos mesmo, de uma forma geral. E o que mais rebaixa o padrão vibratório é a ingratidão, porque a ingratidão, ela gera melindres, autopiedade e mágoas. Porque a pessoa que é revoltada, que acha que ela é vítima do mundo, ela se melindra, ela se magoa, ela é ingrata com o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente, que nos dá, através da dor e do sofrimento, a oportunidade do resgate das nossas dívidas. Então, a pessoa que é ingrata, ela baixa o padrão vibratório dela a um nível que realmente temos que ter compaixão das companhias que essa pessoa carrega com ela. É muito triste, né? Então, para a gente elevar o nosso padrão vibratório e ter boa sintonia para receber só a presença dos amigos superiores, é elevar o padrão através da gratidão a tudo. Porque quando a gente está grato, a gente está feliz, a gente está contente, a gente está receptivo aos outros, está exalando vida boa, né? Bons pensamentos. E isso é o que nos faz diferente daqueles inferiores. Para encerrar, fica aí essa imagem. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus 26. Né? Que tenhamos uma semana excelente, com padrão vibratório alto. Quando vier o pensamento ruim, vamos rejeitá-lo e vamos receber de braços e corações abertos o quê? Tudo que vier, porque o que está vindo é o que nós precisamos. É o melhor que Deus tinha para nós naquele momento. Então, sejamos gratos, seja da maneira que for, porque jamais estaremos abandonados neste mundo. Estamos sempre sob a proteção e a providência desse Pai misericordioso. Muita paz para todos.